Nesta edição, nós estaremos conversando sobre a Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal e a sua atuação nesse momento, quando a crise mundial preocupa os brasileiros e seus dirigentes. Quem está aqui para falar conosco sobre o assunto é o senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, que é membro da Comissão de Assuntos Econômicos. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu começo perguntando para o senhor, a comissão está fazendo um esforço, ouvindo setores diversos da sociedade. Nós tivemos aqui um encontro com o empresário Gerdau para falar sobre as preocupações do setor quanto à competitividade da produção brasileira. Prazer estar aqui com vocês da TV Senado. Estarei sempre pronto a qualquer outra convocação. São duas grandes comissões que estão atuando no acompanhamento econômico da situação mundial e brasileira. Uma é a própria CAE, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, e outra é uma comissão especial para acompanhamento da crise econômica, chamada Comissão dos Notáveis, que é presidida pelo senador ex-ministro Dornelles. Então, dois talentos, o senador ex-governador Garibaldi, na CAE, e o ministro Dornelles, acompanhado de Tasso Gereissati, acompanhado de Marco Maciel, do Pedro Simon, de vários talentos do Senado, todos em busca de identificar o que está se passando efetivamente no mundo, no tocante a essa crise econômica e toda a consequência do transbordamento dessa crise econômica para o Brasil. Há de ouvir talentos nacionais. Um determinado dia, Maílson Nóbrega e diversos outros economistas, tivemos a oportunidade de conversarmos com o presidente da Petrobras, tivemos a oportunidade de conversarmos hoje com o Jorge Gerdau Rohner-Peter, que é um empresário fantástico, nacional, brasileiro do Rio Grande do Sul, que consegue ter uma multinacional brasileira, que é o Grupo Gerdau. Está espalhado por toda a América Latina, todo o Brasil, toda a América Latina, Estados Unidos, Europa. É um mega empresário mundial, de uma simplicidade fantástica como pessoa e de uma capacidade de síntese, de análise da circunstância econômica formidável. Tanto foi fantástico a sua apresentação que o senador Garibaldi o convocou para apresentar ao Congresso Nacional, a comissão que irá apresentar ao Congresso Nacional via Senado, a proposta de desoneração de folha de pagamento, desoneração de exportação. Então são dois temas que incomodam muito o tema econômico, mexe com o governo, mexe com classe empresarial, que há uma reclamação permanente do que, na verdade, onera uma empresa o emprego formal, razão pela qual o Brasil é um dos países líderes do emprego informal. Tem uma razão, essa razão é exatamente essa sobrecarga. E no tocante às exportações, que no Brasil, como fato inédito no mundo, nós exportamos impostos. O empresário Jorge Gerdau deu um exemplo interessantíssimo. Ele fez uma figuração do seguinte: somos países, e vamos considerar que somos cidadãos, estamos correndo uma maratona, um carregando 40 quilos nas costas, outro carregando 20 quilos. Só que o que está carregando 20 quilos está lá na frente, já está na sua frente. O Brasil é o que carrega 40 quilos, que é a carga tributária, e está largando atrás do resto do mundo. Então, a competitividade brasileira é uma preocupação permanente da CAE. Fica comprometida com a nossa política tributária atual. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e presta um serviço de quinto mundo em quase tudo. O Estado, na segurança, o gigantismo do Estado, ele é insaciável. E ele, por ter o poder de mandar fazer, determinar leis, criar contribuições, criar impostos, ele tem esse poder, ele é insaciável. O poder contributivo do cidadão ou do empresário é limitado, mas não interessa. O que vale é a voracidade tributária do governo federal. E quando se globalizou o mundo, nós nos sentimos despidos, porque nós vamos competir de igual para igual. Então, quem está carregando a carga tributária maior vai não ter competitividade. Então, eu acho que há uma culpa nossa
culpo o Congresso Nacional, culpo o Executivo porque não quer que permita mexer em nada. O Executivo, os governadores não querem que se mexa em determinados tributos da forma que se quer mexer. Mas eu acho que a crise, às vezes, não é boa conselheira, mas, às vezes, a crise é boa conselheira. No momento presente, no arcabouço dessa crise mundial que atingiu o país, eu acho que é extremamente oportuno que se faça efetivamente essa reforma tributária. Não tem desculpa para o Brasil não fazer. Senador, infelizmente nós já estamos assim com o tempo começando a ficar curto e tem muitas coisas ainda que eu gostaria de conversar com o senhor. Então eu queria perguntar o seguinte, esse encontro de hoje na CAI com o empresário Jorge Gerdau, toda a discussão que foi feita pela comissão, onde o próprio projeto de reforma tributária foi criticado, né? Está sendo um momento em que pode alavancar realmente uma remodelação dessa política tributária brasileira que há tantos anos é criticada. Nessas ações de desoneração que o governo fez do IPI sobre os carros, mesmo agora os impostos no material de construção, fica notório como isso pesa na circulação, na economia brasileira, né? O senhor tem expectativa de que a reforma não fique apenas numa questão de divisão dos recursos entre as entidades federativas? O senhor acha que ela pode tomar um outro contorno e se tornar uma reforma tributária mais eficiente? Nós temos essa possibilidade? Eu tenho certeza. Agora, precisa coragem de fazer. O grande problema é que no Brasil nós adiamos os problemas mais graves. Adiamos uma reforma política porque adiamos, porque não é conveniente fazer. E não decidimos uma reforma tributária porque existe uma queda de braço. Às vezes, um burocrata de um Ministério da Fazenda, às vezes um burocrata de uma Receita Federal, obstacula todo um projeto que foi aprovado no Congresso Nacional. Então, são 500 e poucos deputados, 81 senadores, não vale. A voz desse agrupamento que representa tanto os estados da federação como representa a coletividade, o cidadão brasileiro, através do todo do Congresso Nacional. Nós votamos, nós aprovamos, mas isso não é levado em conta. Há um veto motivado por uma simples decisão burocrática. Então o Brasil precisa ter um basta. Algo tem que acontecer de haver, primeiro, competência, eficiência e atuação do Congresso Nacional. E, do outro lado, respeito por parte dos outros poderes, no sentido de acatar aquilo que nós não somos uma caixa de ressonância de insanos, nós representamos o pensamento nacional. Então, na hora que o pensamento nacional não é acatado, então não se vai a lugar nenhum. Então, acho que talvez a tal crise mundial seja boa conselheira nesse momento de fazermos com que o Brasil acorde e efetivamente faça as reformas que são indispensáveis para o país se tornar uma nação do primeiro mundo. É muito bonito se assistir Lula ir ao G20, ser recebido e sentado ao lado da rainha. É muito bacana se ouvir Obama elogiar o Lula e dizer esse é o cara. Mas, na verdade, a nossa estrutura burocrática, a nossa estrutura de país permanece estrutura de quinto mundo. O arcabouço administrativo do Brasil não cabe na economia do Brasil. O Brasil tem uma economia que não suporta isto. Então, eu acredito que nós temos que trabalharmos de forma global. O país precisa mudar a cabeça. O Senado precisa mudar a cabeça. Nós somos, talvez, inflados em excesso. Nós temos que dar a lição de fazer o dever de casa dentro do Senado. Nós temos que fazer o dever de casa como país, o governo federal acabar de ter a voracidade tributária que tem e permitir que as empresas brasileiras tenham competitividade. Porque se a empresa brasileira, se o país como um todo não tiver competitividade, se o campo brasileiro não tiver competitividade, como serão nossas commodities agrícolas? Se o país tiver limitações na sua atuação industrial, como nós vamos nos comportar? Era fácil antigamente. O Gerdau disse que vendia o aço a 1.000 e tantos, hoje está com o preço do aço a menos da metade do valor e com metade dos seus fornos parados, porque não tem demanda. Desculpa interrompê-lo, mas nós vamos encerrar essa entrevista. Infelizmente, o tempo foi muito curto com essa reflexão.
sobre os desafios, a necessidade da mudança. E quem sabe esse seja um momento mais propício com o estímulo dessa crise mundial.